Próximo exercício. A gente tem que achar aqui 2 ways que o cara puniu a Jane. Então, a gente precisa achar 2 formas que ele puniu a Jane. Quando ele tá falando da punição dela, aqui, ó. Ele falou, ela tem que ser punida. Aqui a gente tem a palavra punida, a gente sabe que ele tá falando. Aí ele convoca as meninas da sala. Girls. Vem aqui uma negativa que vocês já sabem. Do not. Não. Talk. Conversar. Então, as meninas não podem conversar com a Jane. The girls. Uma questão aqui, por exemplo, quando a gente fala do not, a gente está sendo bem enfático no que a pessoa não pode fazer. É o caso imperativo. Como a gente está contando o que ele mandou fazer, a gente não tá usando o imperativo, a gente não vai usar o do not, a gente vai usar aqui o can't, porque elas não podem. Então, vamos lá. The girls can't talk to Jane. Que a gente sabe que quando ele fala this child, a gente tá falando de Jane. Então, a gente tem a primeira punição no primeiro parágrafo, depois que ele fala da punição, e depois também no segundo parágrafo. Jane, you must stand on the chair for 2 hours. Então, não sei nada do que ele falou aqui. Talvez eu conheça a palavra chair, que é cadeira. Mas ela tem que fazer alguma coisa por 2 horas. Então, aqui tá a punição. A única coisa que a gente vai mudar é o you, porque aqui ele está falando direto com a Jane. A gente vai narrar a história, então a gente tem que colocar aqui, ó. She must stand on that chair for 2 hours. Então, achamos as 2 coisas. Como que a gente achou? A gente achou a palavra punição. Depois disso, a gente achou o modo imperativo com que ele falou com as meninas. E como a gente viu que elas, aqui ó, do not talk, a gente deduziu que elas não podiam conversar com a Jane. E depois, como a gente achou uma só, a gente precisava achar a outra. Como a gente achou a outra? A gente seguiu aqui na palavra punição. Se na palavra punição, aqui a gente tem a primeira coisa, na próxima a gente vai ter a segunda. A gente acha onde ele tá falando, pelas aspas, a gente sabe que é direto com a Jane e que ela vai ficar 2 horas fazendo alguma coisa. Como que eu sei que é essa parte, não a segunda? Porque a segunda ele só tá falando que ela é uma garota má. Próximo exercício. What were the lessons at the school like? Tá, aqui, para ajudar a gente ainda tem aqui algumas alternativas. Então, ele quer saber como que eram as lições da escola. A gente vai tentar achar algum dessas alternativas. Primeira coisa, acha no texto onde tem lessons. The lessons, já separei para vocês aqui. The lessons. Interesting. Então era interessante. Mas olha aqui a negativa. Então, não era interessante. Se não era interessante, então ela era o quê? Vamos continuar a leitura? Bored. Então, a Jane, no final das contas, ela ficava bored. O que é bored? Entediado. Então, se elas não eram interessantes, elas eram entediantes. Aqui, final é de, não tem nenhuma alternativa dessa forma aqui, mas tem uma muito parecida com o final em ing. Agora, como que a Jane se escondeu do cara mauzão lá? Aqui tem uma palavra que não é muito conhecida, que é o hide, né? Jane hide. Hide significa esconder. Então, caso vocês não saibam, entra aí um aumento no vocabulário de vocês. A primeira coisa que a gente teria que fazer no texto seria achar essa palavra que é o hide. Só que não tem. Mas quando a gente se esconde, é porque o quê? A gente não quer que uma pessoa veja a gente. Então, a gente vai achar no texto essa parte. Aí ela vem aqui e fala que ela não queria que ele visse ela. To see me.
certo? Então, aqui ela explica o que aconteceu, o que ela fez para ele não ver ela. I stood behind another girl. Então, she went back of the class? Não parece. She covered her face? Não, também não parece. She left the room? Não. She stood behind another girl, que é a opção mais parecida. Why did Jane drop her book? Então, aqui a gente tem o drop her book e a gente quer saber o motivo. Se a gente procurar drop her book, a gente não vai achar. A gente vai achar o passado de drop, que é dropped. Vocês já viram isso no PET 1. Então, quando a gente acha dropped my book, a gente vai saber o motivo. My hands start to shake. As mãos dela começaram a tremer. Quando as nossas mãos começam a tremer, é por quê? Porque ela estava nervosa. Próximo exercício, número 9. Who? Aqui a gente tem mais uma question word. Essa question word significa, quando a gente quer saber quem. Então, normalmente vai ter ou a descrição de uma pessoa, tipo, aquela pessoa alta, de cabelo castanho e etc. Ou vai ter o nome da pessoa, ou no caso aqui vai ter a descrição de uma pessoa. Por exemplo, a professora, não tem o nome, mas tem o que ela faz. Então, quer saber quem colocou a Jane na cadeira? Vamos achar aqui onde a gente tem chair. He sat. Então, a gente já sabe que é um homem. Aqui as opções a gente tem a teacher, Miss Temple, Miss é para mulher, two other girls, que também é para mulher. Então, se a gente sabe que é he, quem que é? O cara mauzão lá. Número 10. When did Miss Temple try to comfort Jane? Aqui a gente tem mais uma question word que quer saber quando aconteceu algo. Então, aqui normalmente vem um horário, vem um período do dia, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente quer saber quando que ela foi dar conforto para Jane. Aqui a gente sabe que ela estava chorando sozinha. Cried alone. E aí a Miss Temple chegou. Quando que a Miss Temple chegou? That evening. Agora no exercício 11, a gente tem que selecionar 2 adjetivos para descrever cada pessoa. Aqui a gente tem o Mr. Brocklehurst, a Miss Temple e a Jane. Então, e aqui a gente tem os adjetivos que eu fiz aqui para vocês, uma lista de vocabulário. Concerned, helpless, horrible, miserable, sympathetic, uncaring, caso vocês queiram saber como se pronuncia. Resumindo, depois que a gente fez todos os exercícios, o que a gente descobriu que aconteceu? A gente sabe que a Jane estudava numa escola que tinham 4 salas. Ela estava na primeira sala. Depois, um belo dia, ela achava as aulas entediantes. Um belo dia, chegou a professora e o cara mauzão. Ela tentou esconder atrás de uma menina. Ela ficou nervosa e derrubou um livro. Quando ela derrubou um livro, o cara mauzão foi punir ela. Como que ele puniu ela? As meninas não podiam conversar com ela e ela tinha que fazer alguma coisa numa cadeira por 2 horas. Então, e depois a professora foi lá e deu um conforto para ela, porque o cara foi muito mal e a professora foi lá e deu esse conforto. Então, sabendo disso, vocês vão aqui selecionar o que descreve cada pessoa. Vocês viram que a gente usou 10 perguntas, deduzindo o que ela estava falando. A gente conseguiu entender a história a partir dessas 10 perguntas, e aí, a partir disso, a gente vai saber descrever as características de cada um. E assim a gente termina a segunda semana do PET 2.